Estamos reunidos para adorar aquele único que merece a nossa adoração, que merece o nosso culto, nosso Deus, o Deus com D maiúsculo, né? Esse é o nosso Deus, hoje e para sempre, né? E agradecemos a você que está permitindo que entremos em sua casa para juntos termos esse momento de agradecimento, de louvor a Deus, esse momento de culto ao Senhor, né? Chamando a igreja para algumas informações. Na semana que passou, tivemos a igreja trabalhando ativamente nas áreas diversas que ela atua, mesmo quando estamos aqui direto. Nós estamos só com os cultos pela manhã, mas a igreja tem atuado, a igreja tem trabalhado, tem sido uma bênção a atuação da igreja. Vamos continuar orando por essas pessoas. Deus tem atuado, Deus tem agido, Deus não tira férias, Deus não tem Covid, né? Deus não tem isolamento, Ele está presente sempre, 24 horas por dia em nossa vida. E hoje eu fiquei mais feliz ainda quando vi o Renato saindo do carro sem a muleta. Né, Renato? Sem a muleta. Em outra situação, eu mandava você vir aqui andar, mas não tem porquê que todo mundo está vendo você andando, né? Se fosse em outros lugares, né? Mas você está andando, né? E Deus fez com que ele chegasse aqui, hoje já sem a muleta, graças a Deus. Vamos continuar orando pelo Renato. Ele está voltando bem antes do que nós esperávamos, porque Deus assim quis. Oremos para aqueles que continuam enfermos, ainda não estão totalmente recuperados, mas oremos por eles. Quinta-feira, irmãos, tivemos aqui a reunião da terceira idade. Creio que tivemos 9 pessoas aqui. Foram 9? 9 pessoas. E foi também uma bênção, foram momentos agradabilíssimos que passamos aqui, e revendo irmãos queridos que há tempo não vinham, mas que estão vindo. O caso da irmã Nilda, né? Que ela estava tão feliz, irradiava uma alegria. Foi muito bom aqueles momentos. A Ondina, que é a líder dessa faixa etária, desse grupo da igreja, ela está trazendo boas ideias, inovações, e esse encontro tem sido muito bom. Vamos aguardar o próximo, e com certeza Deus vai estar nos falando nesse encontro, como falam todos os outros. Eu gostaria eu não vou ler o texto, porque vocês sabem de cor. O rei Belsazar, ele deu uma festa. Você dá festa, desde que agora não haja aglomeração, não tem nada mais, não é? Estamos aqui reunidos, ordeiramente, mas naquela época não tinha Covid, não tinha nada, então ele deu uma festa lá no Palácio Real, e juntou muita gente, foi uma festança, né? E o que ele fez? Ele mandou trazer do templo que estava em Jerusalém aqueles objetos que eram esse texto está em Daniel capítulo 4, 5, se eu não me engano. Aqueles instrumentos que foram consagrados ao Senhor, eram consagrados para uso na casa do Senhor. E a Bíblia diz que em determinado momento daquela festa apareceu uma mão escrevendo na parede, e a Bíblia diz que eles já estavam alcoolizados, bêbados, e Deus puniu grandemente Belsazar, primeiro por outros motivos, mas também porque ele havia usado aqueles instrumentos, aqueles utensílios que eram consagrados ao Senhor em atividades dos outros que não eram próprios para a ocasião, não é? Nós vamos consagrar agora ao Senhor a nova aparelhagem da multimídia, posso falar assim? Da multimídia que estamos estreando hoje. Vocês vão ver a imagem outra,
muito bom. Vocês, quando chegar a casa, vocês vão ver, podem ver. E Deus nos permitiu que hoje tivéssemos tudo novo, câmera filmadora nova, computador novo, o que vai ver, Alexandre? Tudo, toda a aparelhagem nova, isso para ser usado aqui no santuário, para a honra e para a glória do Senhor, não é? Para que nossos cultos sejam cultos que cheguem até as pessoas, chegue a você que está em casa, você vai ter uma nova configuração de tudo que você via antes, não é? Então nós vamos orar nesse instante, consagrando ao Senhor esses instrumentos. Eles não vão sair daqui, vão estar aqui e serão usados única, a não ser que saiam daqui para outro lugar, mas só em culto só ao Senhor, não é? Então vamos orar nesse instante, dedicando ao Senhor tudo isso que está, e também dedicando a sua vida do Alexandre. Deus tem usado o Alexandre, irmãos. Eu estava dizendo para a irmã Inês ainda há pouco, que ao pé do ouvido esquerdo dela, que Alexandre caiu aqui como fosse uma luva, né? Nessa igreja. Ele e a esposa, os dois, e nós agradecemos a Deus pela vida deles, e com certeza Deus vai continuar usando muito o Alexandre. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos imensamente por essa vitória estupenda que o Senhor nos deu, de termos, nosso Pai, essa aparelhagem nova, esses instrumentos de ponta, de primeira geração, para que os nossos cultos sejam mais entendidos, mais apreciados por aqueles que estão recebendo a nossa imagem. Ó Deus querido, que eles sejam usados única e exclusivamente no teu serviço. Abençoa a vida do Alexandre, que o Senhor tem usado aqui, para nos proporcionar esses momentos de alegria, esse momento de felicidade aqui em nossa igreja. Ele e a sua esposa, a irmã Alexandra, nós agradecemos pela vida deles. Ó Deus querido, que eles sejam sempre assim, dedicados, integrados no teu serviço, no ministério dessa igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao prelúdio. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Salmo 30, verso 4. Vamos a uma só voz ao recitativo bíblico do Salmo 103, verso 11. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Hino 66 do HCC, cantarei ao meu Salvador. Vamos entoá-lo com bastante vibração. Vamos colocar em pé, irmãos, e vamos adorar ao Senhor através desse hino, né? Cantarei ao meu Salvador,
essa linda melodia que você ofereça ao nosso Deus nesta manhã, a melodia que sai do seu coração, não só dos seus lábios, né? Que possamos cantar com entendimento tudo aquilo, os cânticos, os hinos, que possamos dedicar ao Senhor. linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia. Aleluia, irmãos. Depois um hino desse tem que dar aleluia, não tem jeito. Mesmo no sino pentecostal, tem que dar aleluia. Irmãos, que bênção, né? Eu sempre que canto essas coisas, eu penso no céu, eu não penso em outro lugar, a não ser no céu. Já pensaram lá, a gente cantando? É muito bom ser salvo, redimido pelo sangue de Cristo. Que bom. Oração de louvor. Irmã Inês, vou explorar a irmã hoje mais um pouquinho. Já que a irmã está aqui, ore nessa oração de louvor a Deus. A irmã vai usar esse microfone, creio, para pregar, então a irmã vai aproveitar e vai usar
orando nessa oração de louvor a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, como é bom, Pai, poder cantar louvores ao Teu nome. Amém. Como é bom Te conhecer como nosso Deus e Pai, o nosso Criador, o provedor da nossa redenção através de Jesus. Pai, como é bom estarmos aqui reunidos para louvar o Teu santo nome. Senhor nosso Deus, nós Te louvamos pela oportunidade ímpar que o Senhor está nos dando de nos reunirmos para cultuarmos a Ti. Ó Senhor, nós temos muitas bênçãos para Te agradecer. E sabemos que tudo vem das Tuas dadivosas mãos. O Senhor realmente tem sido o nosso refúgio. O Senhor tem sido o nosso consolo. O Senhor tem sido o nosso provedor de tudo aquilo que necessitamos. E o Senhor tem nos abençoado de uma maneira maravilhosa. Abençoa, Senhor, o culto, a Tua palavra que vai ser lida e pregada, os hinos que estamos entoando ao Teu louvor. Te agradecemos, Senhor Deus, ao ver o rostinho aqui de cada irmão, de cada irmã, e sabemos que há muitas outras pessoas nos ouvindo através, Pai, da tecnologia, da internet. Senhor, abençoa. Que o culto realmente, Senhor Deus, seja muito mais do que uma inspiração. Mas que a Tua palavra, Pai, venha falar profundamente dentro de nós e que saiamos daqui crentes melhores. Senhor nosso Deus, a semana que o Senhor nos deu, a coberta com que nos cobrimos, o teto que nos abrigou, o pão e a água, ó Deus, os recursos que o Senhor nos deu, a família, os amigos, os nossos relacionamentos, Senhor, mas principalmente a Tua presença. Muito obrigada por tudo, louvamos o Teu nome e dizemos, Senhor, bendito é o Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. 1 Crônicas 16, 29a. Temos mais uma leitura uníssona. João 9, verso 4. Vamos ver. Importa que façamos as obras daquele que me enviou. Com convite ou sem convite? Né? Temos que fazer a obra daquele que nos enviou. Indo 4:19, mãos ao trabalho. 4:1-9 do cantor cristão. A letra está na tela. Trabalho, crentes, vai já passando ao voo. Vamos enquanto temos nossa vida em flor. Vamos enquanto é dia, com força trabalhar. E a quem vindo à noite já
trabalhar enquanto é dia. A noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Né, irmãos? Esse hino, com certeza, foi baseado, inspirado na palavra de Deus, nesse versículo. Nós vamos agora passar a palavra à nossa irmã Maria Inês Menegatti, que vai dirigir esse momento especial MCM. Vamos ouvi-la com espírito de oração e atenção. Bom dia, irmãos. Bom dia. Então, hoje é o dia, aliás, não foi hoje, o dia de se comemorar, o dia de educação cristã missionária, foi o dia 23 de junho. Mas nós estamos comemorando hoje, domingo, que é o dia que estamos nos reunindo. Então, aqui, como a MCM, as Mulheres Cristãs em Missão, que são responsáveis para comemorar, para agradecer a Deus, para falar sobre a oferta que nós estamos arrecadando para a União Feminina Missionária Batista do Brasil e as nossas escolas de preparo para missionários, para pessoas que vão ao campo evangelizar, para os vocacionados. Nós temos duas. Temos o SEC, em Recife, Seminário de Educadoras Cristãs, e temos o CIEM, aqui no Rio de Janeiro, Centro Integrado de Educação e Missões. Então, nós vamos ter agora uma palavra, nós vamos convidar a nossa irmã Ondina, e ela vai fazer essa parte, trazer alguma coisa para nós, do porquê estamos comemorando este dia e agradecendo a Deus por estas organizações batistas. Bom dia, irmãos. Bom dia. Um breve histórico de quando foi organizada a primeira, quando iniciou o trabalho da União Feminina Missionária. É uma coisa curta, não é cansativo, e nessa pesquisa que eu fiz é muito interessante saber como começou. Em 1993, um grupo de mulheres lideradas pela missionária americana Emma Morton Ginsburg, esposa do missionário Salomão Ginsburg, um judeu, reunia-se para oração e estudos de missões na Bíblia, na PIB de Niterói. Então, iniciou lá na PIB de Niterói. As agradáveis notícias da organização da primeira sociedade logo se espalharam, e em pouco tempo outras sociedades foram organizadas. É provável que outros grupos já existissem. Em 1907, em uma das reuniões da primeira Assembleia da Convenção Batista Brasileira, Dona Emma, uma apaixonada pelo trabalho das mulheres, apresentou o projeto para a criação de uma organização que reunisse todas as sociedades senhoras numa organização nacional. Em 23 de junho de 1908, quando da segunda reunião da Convenção Batista Brasileira, organizou-se a União Missionária das Senhoras Batistas do Brasil. Já eram 20 sociedades de senhoras e 5 organizações de crianças. Poucas mulheres, nenhuma literatura, apenas muito amor a Deus e desejo de servi-lo. O nome inicial foi mudado em 1910 para a União Geral das Sociedades Senhoras, auxiliar da Convenção Batista Brasileira. Em 1919, com o objetivo de participar mais diretamente da Convenção Batista Brasileira, a União Geral torna-se uma junta de trabalho de senhoras dentro da estrutura da Convenção. A experiência, porém, não deu certo. Em 1922, 3 anos depois, a União pediu para desmembrar-se da junta e passou a denominar-se União Geral de Senhoras do Brasil, auxiliar da Convenção Batista Brasileira, com o direito de convocar as reuniões e ter a sua própria assembleia. Somente em 1963 passou a ter o nome atual,
União Feminina Missionária Batista do Brasil, nome que expressa bem os objetivos e os propósitos da organização. Envolver as crianças e todo elemento feminino para uma ação dinâmica no reino, comprometidas com a propagação da mensagem do Evangelho. Nós vamos ver dois ex-alunos, essa minha máscara não está ajudando hoje, 2 ex-alunos contando suas experiências, se formaram no CIEM, vocês conhecem muito bem, e agora estão nos campos trabalhando. Então, são muitos alunos que vão pelo mundo todo, né, como missionários, e outros também ficam trabalhando nos escritórios, mas todos foram chamados pelo Senhor Deus para um propósito que Ele tinha para cada um. Eu sou Kellen Chaves Rangel, missionária em Cabo Verde, na África. E desde que eu recebi a minha chamada, confirmação de Deus de que eu deveria estar servindo as nações, a missões mundiais, eu comecei a pensar onde eu vou me preparar para realizar essa obra tão desafiadora da qual eu não me sentia, e ainda hoje, né? Não, muitas vezes nos sentimos capazes. E louva a Deus, porque o Senhor me direcionou, me mostrou um lugar muito especial na época chamado Iber, hoje conhecido como CIEM. E foi lá onde eu pude receber muitos ensinamentos, aprender a conviver, a trabalhar em equipe, a me relacionar, ser preparada para os vários desafios da obra missionária. E eu gostaria de dizer a você que também sente uma vocação, um chamado de Deus, prepare-se. Eu indico o CIEM, um lugar que realmente vai fazer diferença na sua vida, um aprendizado que vai ser bênção no seu preparo. E também quero dizer a você, a sua contribuição é muito importante para manter essa casa que funciona atendendo o preparo de vocacionados. Contribua para que muitas pessoas, assim como eu, tenho vários outros amigos missionários que passaram por lá, e você pode dar a sua contribuição para que vários outros também sejam preparados e estejam servindo ao Senhor, fazendo o nome dele conhecido sobre toda a face da terra. Que Deus te abençoe. Olá, meu nome é Anderson Thiago, é um prazer que estar falando com você. Eu sou de Fortaleza, Ceará. A minha igreja é a Igreja Batista em Boa Vista, aqui no bairro do estádio de Fortaleza, principal, Castelão. Eu sou aluno de 2011 do CIEM, do curso de Missiologia. Até hoje eu tenho uma amizade, eu contato com o pessoal da minha turma de 2011. O CIEM para mim foi maravilhoso, um divisor de águas no CIEM. Eu aprendi a desenvolver a minha maturidade, a zelar pelos relacionamentos com o outro e com Deus principalmente. E uma das coisas mais importantes lá do CIEM que a gente aprende é com relação à importância, a situação da educação cristã em nossas igrejas, a importância que ela deve ter na formação do homem, a estatura de Cristo. Então, teve 2 disciplinas lá que eu uso até hoje, que eu aprendi, que justamente nas áreas da teologia, a exegese, a homilética, os estudos do Antigo Testamento, Novo Testamento, são as disciplinas teológicas que eu utilizo ainda hoje no meu ministério, que eu trabalho na área de coordenação de missões da convenção aqui em Fortaleza, a Convenção das Igrejas Batistas Unidas do Ceará, a CIBUC. Então, as disciplinas teológicas eu utilizo bastante e também as disciplinas de projeto.
Lá no CIEM a gente aprende sobre desenvolver projetos, metas, então são disciplinas que são muito importantes e eu utilizo ainda recursos dela na aplicação dos projetos aqui do meu ministério. Então você aí que tem esse desejo de ser missionário, de ser educador cristão, de se capacitar nessas áreas, estude no CIEM, entre em contato com o pessoal para você aprender e saber como você pode se envolver e estudar nessas áreas e principalmente contribua para a oferta de educação cristã missionária. Eu fui um aluno bolsista no CIEM, eu cheguei no CIEM somente com uma parte do meu sustento e através das ofertas que vocês enviaram eu pude ser abençoado e concluir o meu curso lá no CIEM. Então, eu agradeço a você, igreja, pelo seu apoio, pelo seu sustento. Continue, fortaleça-se e incentive a sua igreja a enviar a oferta de educação cristã e envie missionários, envie vocacionados para o CIEM, porque a nossa obra missionária tem que crescer, ela não para, ela permanece, é a gente fazendo parte do que o Senhor já está fazendo no mundo, está bem? Então, obrigado pela oportunidade e vamos contribuir para a obra missionária. Amém. Então, agora nós vamos chamar a nossa educadora cristã, que é a irmã Ondina. A irmã Ondina agora ela vai estar aqui à frente como a nossa educadora cristã, responsável por toda essa parte de ensino bíblico aqui na igreja. Então, ela praticamente é um patrimônio do CIEM, porque ela não só estudou lá, mas a irmã Ondina trabalhou durante praticamente toda a sua vida lá no CIEM. Então, a irmã Ondina, ela está aqui à frente e ela vai receber o nosso obrigado pela vida dela, por aquilo que ela tem representado aqui na igreja. Eu vou chamar a irmã Deise, que ela é a vice-coordenadora das mulheres aqui da igreja, da MCM, e ela vai entregar uma lembrancinha para a irmã Ondina. Nós também vamos orar pela vida dela, para que Deus continue usando a irmã Ondina. Pode dar, né? Passo para você, em nome da nossa igreja, nosso carinho. Microfone. Já arrumou outro, Ondina, em nome da nossa igreja, nós passamos a você essa lembrança, né? Como gratidão. É claro que você merecia muito mais do que essa lembrança, pela sua dedicação nesses anos todos também, lá no CIEM e também aqui em nossa igreja, né? Como educadora religiosa. Que Deus te abençoe, renove suas forças. Não é fácil ser educadora, mas Deus, você tem feito isso com excelência. Nós te agradecemos a Deus por sua vida, tá? Muito Deus obrigada, abençoe. Deise. Não Queria pode te dar um abraçar, abração, pois é. não pode abraçar, né? Não pode abraçar. Mas quem tem sido abençoada durante esses anos todos sou eu, sabe? Porque é tão bom, e eu sempre oro a Deus dizendo que eu quero fazer o melhor, né? Nem sempre eu faço o melhor. De vez em quando eu pego aquele, como chama que cada membro recebe quando entra, esqueci agora, o estatuto, não, aquele caderno assim grande, E eu vejo lá onde tem a educadora, minhas atribuições. Eu leio para não esquecer aquilo que eu preciso fazer. Ainda não consigo fazer tudo, mas eu sei que Deus tem me encaminhado, tem me abençoado, né? E agradeço muito. Quando eu vi aqui o Tiago, vocês não sabem, mas aquele aluno, ex-aluno que deu depoimento, ele trabalhou na nossa igreja. Ele foi estagiário iberista aqui na nossa igreja, não é? E ciemista. Então, é tão bom, né, ver esses alunos saindo e trabalhando, e como Deus tem nos ajudado aqui na igreja também. Quinta-feira, na reunião da terceira idade, nossa, eu saí assim tão feliz,
porque como Deus nos usa, né? Como Deus, nós somos instrumentos na mão dele. Eu sou serva, sou uma serva nas mãos de Deus. E agradeço à igreja por essa oportunidade, pastor, de me deixar ficar aqui trabalhando e ajudando. Obrigada. A irmã Dina a irmã Dina vai continuar aqui e eu quero chamar agora a irmã Alexandra. A Alexandra também, ela é formada pelo CIEM e ela é professora, ela é educadora e aqui também ela está sempre aqui junto, trabalhando nessa parte de educação cristã também. Tem mais alguém aqui formado pelo CIEM ou pelo SEC? Não, né? Então, a irmã Alexandra também vai receber uma lembrancinha, né, irmã Deise? Também, Alexandra, recebe em nome da nossa igreja, né, com toda a nossa gratidão pela sua vida, por você ter passado por essa escola e também por toda a sua dedicação aqui na nossa igreja, né, em várias áreas, né, juntamente com o Alexandre, que está sempre também aí à frente dessa parte toda de mídia. E nós louvamos a Deus por sua vida, tá? Por tudo que você tem realizado aqui. E nós deixamos para você o nosso muito obrigado, tá? Um abração também. Já foi algumas vezes também educadora cristã aqui em nossa igreja, né? Agora deu a vaga para a Ondina, né? Elas ficam revezando. A Ondina passou para mim e agora eu devolvi para a Ondina. Sogra e nora ficam revezando. Eu também quero agradecer, né, pela oportunidade, né, como foi falado ali, mas eu queria também falar para quem está assistindo a gente em casa e vocês aqui também, porque às vezes a gente acha que o CIEM só prepara os irmãos para ir para o campo missionário. Claro, o meu objetivo era ir para o campo missionário. Quando eu saí lá do interior de Minas, né, e vim para o Rio estudar, eu tinha esse objetivo de ir para o campo missionário. Mas os planos de Deus para mim foram outros. E no último ano, eu fiquei muito... Eu não sabia o que fazer. E aí a gente tinha, lá no IB, chamava de... Dean? Dean, né? Era tipo uma psicóloga, né? Que a gente sempre, quando a gente tinha algum problema, a gente ia conversar com ela. É até a esposa do pastor... Não. Eu esqueci o nome dele. Irmã Dione, pastor Fausto. Isso, era ela que era Deana na nossa época lá, e eu fui conversar com ela, porque no meu último ano, eu estava me preparando na Junta de Missões Nacionais para ir para o campo, e foi quando eu conheci o Alexandre, e a gente começou a... E aí eu fiquei em crise, eu falei, e agora, meu Deus, o que eu faço? Eu já tinha tudo planejado para a minha vida. E aí eu não sabia o que fazer. E aí eu fui conversar com ela. E ela disse para mim, seu campo missionário é onde você está. Você não precisa ir para nenhum outro estado, para fora do país, para ser o seu campo missionário. O seu campo missionário é onde você está. No seu local de trabalho. Ali é o seu campo missionário. Então, de repente, Deus está querendo te usar em algum lugar que não seja pela Junta de Missões Nacionais, ou porque o nosso ideal era depois, porque na época a gente tinha que ficar 3 anos no Brasil para depois ir para missões mundiais, existia essa regra. E, então eu ia ficar 3 anos aqui no Brasil, porque o meu objetivo era ir para missões mundiais, era trabalhar no campo missionário na Europa. E aí ela falou isso para mim. E ela falou, quem sabe Deus não vai te usar numa comunidade. E eu vejo isso claramente hoje, o quanto Deus tem me usado na minha profissão, nos lugares para onde Ele tem me enviado, nas pessoas que eu tenho alcançado. Então, o CIEM, né, o SEC, não é só para você ir fazer missões fora do país, ir para uma junta missionária. É para você ser missionário, te ensina a ser missionário na sua profissão. Como você lidar com as pessoas no seu dia a dia. E isso foi fundamental na minha vida. Essa questão da convivência, saber conviver com outros. Eu fui morar num quarto com mais 20 meninas. Imagina, você sai de uma família que eu tinha o meu quarto só para mim, e eu fui dividir um quarto com mais 19 garotas.
e de cada uma de um lugar diferente. Então foi muito assim, então ele te ensina para a vida, não é só para você ser um missionário. Então realmente o CIEM, na minha época era IBER, né, fez toda a diferença na minha vida. Eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse passado por aquela instituição. E eu assim, agradeço muito a Deus por ter me enviado. E a questão também financeira, irmãos. Quem está aí me ouvindo, tudo a questão de fé. Eu já contei essa experiência aqui na igreja. Quando eu fui para o IBER, eu não tinha condições financeiras. Meus pais, naquela época, não tinham condições financeiras. A minha igreja disse que não iria me ajudar. E eu fui, porque eu trabalhava, fiz um acordo no meu trabalho, e eu tive seguro-desemprego durante 6 meses. E Deus falou, vá, durante 6 meses você está garantida. E depois eu vou providenciar o seu sustento. E durante 6 meses eu me sustentei com o meu seguro-desemprego, paguei, né, todas as minhas despesas, e depois eu consegui um emprego, né, um estágio na Junta de Missões Nacionais, depois eu fui para a União Feminina, e nunca me faltou 1 centavo para pagar minha mensalidade. Eu nunca atrasei a minha mensalidade, nunca me faltou, nunca passei fome, Deus sempre me sustentou. Então, se for da vontade dele, pode ir, porque Deus vai estar levantando pessoas, levantando um local para você trabalhar, para que você seja sustentada. Eu estudava e trabalhava. Então, eu acredito, sim, que se for da vontade de Deus, Deus vai abrir as portas. Pode ir sem medo. Dê o passo de fé. Eu dei o meu passo de fé e Deus me abençoou. Então, dê o seu passo de fé. E vai estudar, né, no CIEM ou no SEC, enfim. Acho que eu já falei demais. Obrigada. Então, nós vamos orar. Eu vou pedir que vocês permaneçam aí. A irmã Deise vai orar pela vida de vocês. E nós temos também a irmã Arlete, não é? A Arlete também estudou lá no CIEM, se formou lá. A irmã Arlete não está aqui, mas nós também temos agradecido pela vida dela, né? Nós sabemos também que a irmã Miriam passou por aquela casa também, né? 1 ano e meio ela passou por aquela casa, depois que ela foi para o Seminário Batista do Sul do Brasil. E nós vamos agora agradecer por essas vidas. A irmã Deise, então, vai fazer essa oração. E agradecer também, irmã Deise, pela união feminina e por essas escolas. Amado Deus e eterno Pai, nós te louvamos por esses momentos tão especiais aqui, Senhor. Ó Deus, hoje com um motivo tão especial, nós queremos te agradecer por essas casas que foram criadas, foram sonhos que vieram do céu, Senhor, para a criação da União Feminina, do SEC e do CIEM, Senhor. Nós clamamos a Ti que esteja abençoando essas casas, Senhor. O SEC lá no Recife, o CIEM aqui no Rio de Janeiro, a União Feminina com a sua sede também aqui no Rio de Janeiro. Ó Pai, nós clamamos a Ti que seja com a direção daquelas casas, dê direcionamento dos altos céus para a administração ali, Senhor. Ó Deus, esteja ajudando a cada instante essas 3 casas que são tão importantes para a denominação batista, Pai amado. Ó Deus, especialmente nós queremos colocar também as irmãs que passaram, que estudaram lá. Lembramos da irmã Ondina, que não só estudou, Senhor, mas trabalhou, acho que por 47 anos ali, se não me engano, também no CIEM. Ó Deus, dedicou a sua vida toda ali, a sua vida profissional toda ali na tesouraria daquela casa, Senhor. Muito obrigado pela vida Ondina. Nós te louvamos e agradecemos também por tudo que ela é aqui para a nossa igreja. Tem sido, ó Deus, uma serva de grande valor na sua obra. Sabemos que a educação cristã numa igreja é tão trabalhosa, Senhor, exige tanta dedicação, são tantas as áreas, porque envolve trabalho com crianças, com jovens, com adolescentes, com adultos, Pai, e até mesmo a terceira idade, Senhor. Inclui também o berçário, Pai. Ó Deus, Tu possa estar sustentando a sua serva, dando a ela saúde e renovando as suas forças a cada dia. Também te agradeço pela vida da Alexandra. Ó Deus, muito obrigada também porque ela se preparou ali e durante todos esses anos aqui também na sua casa tem se dedicado ao trabalho,
com crianças, com berçário, com crianças, Pai. E também já foi educadora religiosa há bastante tempo aqui em nossa igreja, durante muitos anos. E nós te louvamos pela vida dela também, Senhor. Tu estejas abençoando, também, ó Pai, renovando suas forças a cada dia, porque ela também tem o seu trabalho secular, não é fácil, mas nós te louvamos, ó Deus, pela dedicação e pela vida da Alexandra também aqui. Lembramos também da Arlete, que não está presente, mas que também estudou lá no antigo Iber, ó Deus, e também dedicou a sua vida ao longo desses anos todos também ao trabalho, ao serviço na sua casa, também na área de música. Ó Deus, nós louvamos pela vida dela e clamamos por sua saúde, que a cada dia, Senhor, tu esteja cuidando da Arlete também. Ó Deus, muito obrigada por tudo, Senhor, e pedimos mais uma vez que abençoe essas 3 casas, em nome de Jesus, amém. Talvez você não saiba, mas essa abreviatura SEC é Seminário de Educadoras Cristãs, é isso? O SEC fica lá em Recife. Eu tive a oportunidade de conhecer o SEC quando estive em uma das ocasiões, também muito bonito lá o local. Leitura bíblica, Salmo 92, 1 e 2, 138, 1 a 3, 118, 1. Vamos fazer como está aqui. Dirigente, congregação, depois todos. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua benignidade e à noite a tua fidelidade. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Antes, irmãos, de passarmos aos cânticos, eu vou convidar a nossa irmã Alexandra, que vem aqui à frente. Ela vai ler os pedidos e agradecimentos de oração, nesse momento de intercessão, e ela vai orar em seguida por eles. Temos coisas muito interessantes aí nesses pedidos e agradecimentos. Vamos ouvi-la. A irmã Deise, ela pede pela união da igreja, daqui da nossa igreja. Ela pede também pelo parto da Lisandra, que já está se aproximando, pelo emprego, né, do Raça, um emprego fixo, pela saúde da Samira e Iris, e pela Kátia, né, que perdeu o seu esposo, que Deus continue abençoando a Kátia. A Sônia, ela pede por sua saúde, também pela saúde de uma amiga chamada Maria, pela saúde emocional da Jennifer, pelos irmãos que têm doado para o Ministério de Ação Social e também pelas famílias que têm sido atendidas, né, pelo Ministério Social daqui da igreja. O pastor Misael pede também pelo parto da Lisandra, né, que Deus esteja direcionando a decisão, né, do parto, será cesárea, normal, enfim. Pela saúde da Cristiane, ele agradece também pela saúde, pela unidade da sua família e por uma bênção recebida após 8 meses. Esses são os pedidos do pastor Misael. A irmã Ruth pede por um processo do Paulo, seu esposo, que está demorando para resolver. E ela também agradece por todas as bênçãos. A irmã Miriam, ela pede pela família da Kise, né, pela Kise e toda a sua família, que perdeu a sua mãe, né, que Deus possa estar consolando ali a sua família. A gente sabe que o ano passado eles perderam, a Kise perdeu a sua irmã, e agora ela perdeu a sua mãe, que Deus esteja consolando ali, né, o coração de toda essa família. O irmão Everton agradece a Deus e a toda a Igreja Batista aqui de Vila Isabel
pela conquista, né, do seu apartamento. Glória a Deus. A Marlene, a Marlene é aquela moça ali de blusa branca. Ela pede oração pela sua família, pelo Cristiano, pela Leila, pelo João, por toda a família Linhares, então por toda a sua família. Eu peço oração pela cirurgia da minha mãe, provavelmente deve ser essa semana ou semana que vem. Ela vai retirar um câncer, né, no nariz. E eu peço também pelo um processo que eu estou participando ali na prefeitura. E dia 29 sai o resultado e eu já tenho que ter uma resposta. Então, eu ainda estou um pouco ainda indecisa, se vou, se não vou. Mas, então, que Deus esteja me orientando naquilo que for a vontade dEle, né, para que eu tenha certeza de que realmente vai ser melhor para mim. Então, eu gostaria que os irmãos me ajudassem orando, né, por esse processo seletivo que eu estou participando ali na prefeitura. Vamos orar agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero agradecer, Senhor, por mais esse domingo que o Senhor nos concede na Tua presença. Muito obrigado por cada irmão aqui presente nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, por aqueles também que estão nos vendo em casa, porque temos, ó Deus, essa tecnologia, ó Deus, de mesmo não estarmos presentes aqui, ó Deus, mas podermos participar do culto, ó Deus, interativamente dessa forma, e que o Senhor também esteja abençoando cada um que está assistindo a Deus ali no seu lar. Eu sei que eles também têm algum pedido, algum agradecimento em seus corações, que o Senhor possa também, ó Deus, estar abençoando e respondendo também, ó Deus, aqueles pedidos, ó Deus, que eles têm feito, ó Deus, através das suas orações. Colocamos, ó Deus, todos esses pedidos que estão aqui na minha mão, aqueles pedidos de saúde, processos, ó Pai, na justiça, agradecimentos, ó Deus, pela conquista, ó Deus, do Everton nesse apartamento. Muito obrigado, Senhor. Te pedimos pela saúde da Lisandra, pelo seu parto, ó Deus, pelo filho, ó Deus, pelo Tito, que ele venha com muita saúde e que nasça no tempo certo, Senhor. E que a Lisandra tome, ó Deus, a melhor decisão, ó Deus, que for, ó Deus, para a saúde dela e para o seu filho. Muito obrigado por tudo. A Deise continua pedindo pelo Raça, ó Deus, por uma porta de emprego, um concurso, ó Deus. Sabemos que o Senhor está na direção, ó Deus, e sabemos, ó Deus, que no tempo certo, tudo, ó Deus, será respondido, tudo será feito de acordo com a Tua vontade. Muito obrigado por todas as bênçãos, ó Deus, que os irmãos agradecem por saúde. Continuamos te pedindo pela vida da Jennifer. Continue, ó Deus, ali cuidando da saúde emocional dela. Te pedimos pela Marlene, ó Deus, que está aqui conosco hoje. Abençoe essa família, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Obrigado pelo que o Senhor tem feito na vida dessa igreja e através desta igreja, ó Deus, cada irmão que tem sido abençoado aqui. Muito obrigado por tudo, Senhor. E eu te peço que o Senhor responda a cada uma dessas orações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Agora sim vamos ao cântico. Aos cânticos. Pedir aos irmãos que coloquem em pé. Nós vamos continuar louvando ao Senhor, e como foi dito aqui, esse cântico fala: eu me rendo aos teus pés, que o Senhor possa estar falando ao seu coração, né? Nós vimos aqui falar sobre o CIEM, o SEC, que se Deus estiver falando com você, para você poder se preparar para servi-lo melhor, que você ouça o chamado do Senhor, né? Nós não sabemos como isso acontecerá, mas Ele já tem as providências para que você possa fazer isso nesta manhã, que você tome essa decisão também, de se colocar nas mãos do Senhor para Ele te usar. Então, se renda aos pés do Senhor e deixe que Ele fará toda a obra. Amém?
ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim, preparado para mim. A ti eu vou clamar, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim, preparado para mim, preparado para mim, preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, renda-se ao Senhor. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Amém. E esse próximo e último cântico fala: sonda-me, usa-me, Senhor. Todos os nossos cânticos, né, têm sido voltado para isso. Usa-me, Senhor, de acordo com a sua vontade. Faça com a minha vida aquilo que o Senhor deseja, porque a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Então vamos cantar e coloque-se mais uma vez nas mãos do Senhor.
Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém. Desejamos viver segundo a tua vontade, ó Senhor, meditando na tua palavra. Vai trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações nesta manhã, a nossa irmã Maria Inês Menegatti, que dispensa a apresentação. Eu tenho um acordo com ela, em que ela, pelo menos uma vez por mês, ela prega aqui na igreja. O mês passado, retrasado, não me lembro bem, quando a pandemia estava ainda pior do que está agora, não tem melhorado quase nada, mas ela não pôde estar conosco, mas hoje é com muita alegria que vamos passar a palavra ao nosso irmão Maria Inês Menegatti para trazer a mensagem desta manhã. Eu vou orar pela irmã Maria Inês. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, a tua palavra estará diante de nós, que possamos aprender e apreendê-la em nossas vidas, que saiamos daqui com o firme propósito de vivê-la durante a semana que se inicia,
Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos agora, irmãos, refletir na palavra de Deus, dentro daquilo que Deus já colocou no meu coração, que eu estudei durante a semana. Agradeço ao pastor Misael a confiança. E vamos à palavra de Deus nesta manhã. Quero que vocês reflitam comigo sobre o tema, a missão de cada um de nós. Sim, porque todos temos uma missão aqui neste mundo. Eu quero convidar você a ler um texto bíblico agora. Jeremias, capítulo 1, de 4 a 10 e depois de 17 a 19. Livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 1, de 4 a 10 e depois de 17 a 19. Vai estar na tela e assim nós podemos ler. Eu gosto de convidar sempre a congregação para ler junto comigo. Então, nós vamos ler, né? Todos juntos esse texto da palavra de Deus. Depois nós temos mais, eu acredito que nós temos mais 2 textos durante a mensagem, mas agora nós vamos ler juntos. Vamos ler? Então, disse eu, é Jeremias falando, tá? Vamos repetir. Então, disse eu, Senhor Deus, verdadeiramente... Não, irmãos, é Jeremias 1, de 4 a 10. Eu logo vi no início, eu falei, houve algum engano. Mas isso acontece, né? Não é Jeremias 4. Jeremias, capítulo 1, 4 a 10, e depois no mesmo capítulo, de 17 a 19. Tá? Jeremias 1, de 4 a 10. Vamos agora sim. Vamos? Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todos quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Agora de 17 a 19. Não. Faltou 10? Até o 10. Leiamos o 10. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares, e para plantares. Agora sim, do 17 ao 19. Leiamos. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Porque eis que hoje te ponho por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra as leis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém. Essa é a palavra de Deus. Jeremias, ele estava em Anatote. Anatote era uma cidade levítica, distante mais ou menos 4 milhas a nordeste de Jerusalém.
Ele é um dos profetas que, na Bíblia, os estudiosos consideram profetas maiores. Então, Jeremias é um dos profetas maiores. O nome Jeremias significa o Senhor é enaltecido ou o Senhor é exaltado. E Deus aqui dá uma missão para Jeremias. O nosso tema é a missão de cada um de nós. Deus dá uma missão. E a missão de Jeremias não era fácil. Ele tinha que denunciar o pecado do povo, mas a palavra dele era direcionada principalmente à liderança do povo. Eram os príncipes, os juízes, os anciãos, os sacerdotes, os levitas. Então, essa era a palavra direcionada de Jeremias. Irmãos, a missão, ela está ligada à vocação e aos dons. A missão está ligada à vocação e aos dons. A palavra vocação, ela vem do latim vocare. O que é uma vocação? É uma inclinação, é uma tendência, é uma habilidade, é um talento, é uma aptidão. Então, isso é vocação. E a vocação na Bíblia, ela é um chamado de Deus para o serviço, para o servir. E isso, então, é a vocação. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele chamou os discípulos e os vocacionou, entregando a eles uma missão. Entregou a eles essa missão. Como crentes em Jesus, nós temos, cada um de nós, uma missão. E é claro que nós temos, dentro da nossa vida, uma grande missão no nosso viver diário, nós temos missões assim particulares. O pai tem a missão como pai, a mãe tem a missão como mãe. Se você é um estudante, você tem uma missão a cumprir dentro da sua área. Se você é uma pessoa que trabalha numa empresa, lá você tem uma pequena missão que você tem que cumprir. Então, mas todos nós, Deus nos chamou com uma missão. Então, como crentes em Jesus. E qual é a missão de todo crente em Jesus? É testemunhar do poder de Deus. Testemunhar do Evangelho. Esse Evangelho que salva, esse Evangelho pelo qual você um dia conheceu esse Evangelho, aceitou esse Jesus que lhe pregaram. Então, todos nós temos uma missão. A gente sabe que quando Jesus morreu e depois que ele ressuscitou, ele mandou que os discípulos fossem a Galileia e lá esperassem por ele. E Jesus apareceu depois de ressurreto e ele deu aquilo que nós chamamos a grande comissão para todos eles. Jesus diz assim: olha, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, e vocês agora vão. E ele usa aquele verbo ide. Ide, fazei discípulos em todas as nações. Ensinai a todos os povos, testemunhando. E Jesus dá, e isso está em Mateus 28, de 18 a 20. Jesus dá essa comissão aos seus seguidores. E essa também é a nossa comissão. Essa também é a missão de cada um de nós. Mas para cumprir a nossa missão, Deus nos deu, o Espírito Santo nos concede algo que nós chamamos de dons. Ele dá a cada um de nós dons. Todos nós temos dons. E o que é o dom? O dom é uma dádiva. O dom é um presente. Nós não merecemos, mas Deus dá. O dom, ele vai nos capacitar para exercer a nossa vocação e cumprir a missão que Deus nos dá. Então, ele nos dá dons. O Espírito Santo nos concede dons. E nós temos, assim, muitos dons. A Bíblia fala dos dons. E para que é o dom? A Bíblia diz que é para aquilo que é útil. É para o que for útil. Então, nós temos utilidades, nós temos uma missão, e Deus nos capacita com os dons. 3 coisas que a gente deve fazer nessa questão dos dons, principalmente. Primeiro, procurar descobrir os nossos dons. Eu sei que eu estou falando com
crentes que estão há muito tempo na igreja, alguns até nasceram no lar cristão, mas também estou falando para pessoas novas no Evangelho. Então, procure descobrir o seu dom, ou os seus dons. Primeira coisa. Segundo, busque aperfeiçoá-los. Busque aprender cada dia mais, praticar cada dia mais. Então, essa é uma busca que cabe também a cada um de nós. Claro, ajudados por Deus, ajudados pelo Espírito Santo. E, em terceiro lugar, usá-los. Usá-los com sabedoria e com humildade. O dom é para a gente usar dessa maneira, com sabedoria e humildade. Nós temos vários dons na Bíblia, principalmente se você for ler as cartas paulinas, lá no Novo Testamento, você vai ver os dons. Muitos textos nos falam dos dons. Mas vamos dar exemplo de alguns. O dom do evangelismo, e alguns têm um específico evangelismo pessoal. Falar de Jesus a pessoas. Nós temos o dom da misericórdia, nós temos o dom da contribuição, o dom do serviço, do ensino, nós temos o dom do aconselhamento, nós temos o dom da liderança, nós temos o dom da fé, e outros, não é? Muitos outros dons. Tudo isso para quê? Para cumprirmos a nossa missão. A palavra missão, ela vem do latim messis, que significa colheita ou ceifa. Então, é a origem da palavra. E o que é uma missão? É uma incumbência, é um encargo, é uma tarefa a ser cumprida. E eu tenho uma missão, pastor Misael tem uma missão, e cada um de nós tem uma missão dada por Deus. Agora, o êxito da nossa missão, ela exige o compromisso que eu tenho. O êxito da sua missão exige o compromisso que você tem para cumprir a sua missão. Porque a autoridade de quem deu a missão não pode ser questionada. Quem nos deu a missão foi Deus. Mas nós temos a nossa participação. Então, cada um de nós precisa ter um compromisso com a missão que Deus nos deu. E o nosso compromisso com Deus requer disposição para servi-lo a partir do nosso testemunho. A partir do nosso testemunho. Nós sabemos que nas igrejas, principalmente nas batistas, existe algo que a gente chama de profissão de fé. É quando uma pessoa quer se batizar e ela tem que dizer diante da igreja por que ela quer se batizar. E deixa eu lhe contar essa experiência. Se você quiser, pode entender como ilustração, mas é algo real. De uma certa feita, um adolescente falou para o pastor da sua igreja que queria se batizar. Ela foi preparada, fez o cursinho de batismo, e lá naquele dia que ela estava diante da igreja, o pastor fez a seguinte pergunta: por que você pediu o batismo? Sabe qual foi a resposta daquela menina? Ela fez o cursinho, ela poderia ter respondido as coisas que ela aprendeu. Ela disse: eu quero ser uma crente, igualzinha à minha mãe. Olha a resposta. O pastor pergunta: por que você, minha filha, pediu o batismo? Ela disse: porque eu quero ser uma crente, igualzinho à minha mãe. Que grande responsabilidade, não é? Aquela menina respondeu no concreto. Ela não deixou nenhuma dúvida da admiração que ela tinha pela sua mãe como crente. Eu estava lá, eu ouvi isso, eu estava naquela igreja naquele dia. Quero que você saia daqui pensando. Sabe por quê, irmãos? O que nós, às vezes, ouvimos é muito triste. Pessoas dizendo assim: ser crente como aquele meu vizinho, estou fora. Eu já ouvi isso também. Ser crente como aquela pessoa da minha família? Não.
Isso é muito triste. E nós precisamos refletir nisso. Porque a missão, irmãos, ela pode responder ao porquê Deus ainda está nos conservando aqui neste mundo. Estamos passando por uma pandemia. Se estamos aqui é porque temos escapado. Por quê? Por quê? O sentido da nossa vida, ele está ligado à nossa missão por aqui. Deve ser muito triste a pessoa viver 70, 80, 90 ou até mais, como a minha tia, que os irmãos sabem que já chegou aos 99 anos de vida, e chegar no final, olhar para trás e dizer: o que é que eu fiz com a minha vida? O que é que eu fiz com os meus talentos? O que é que eu fiz com os meus dons? O que é que eu fiz com os recursos que Deus colocou nas minhas mãos? E aí ser tarde demais. Porque Deus tem lhe dado saúde. Porque Deus lhe concedeu alguns recursos. Porque Deus tem feito você experimentar tantos livramentos. Porque Deus tem colocado tantas pessoas no seu caminho. Podemos escolher errado e desprezar ou não dar ouvidos à missão que Deus nos confia. E nós vamos ver exemplo disso na Bíblia, assim como vamos ver exemplos positivos também, de pessoas que receberam a missão e cumpriram com fidelidade. Podemos ver, por exemplo, Jonas. O que é que Jonas fez? Deus dá uma missão para ele. Olha, Jonas, eu quero que você vá a Nínive e você pregue a minha palavra, pregue o meu juízo, fale do pecado daquelas pessoas. O que é que Jonas faz? Compra uma passagem para Tarsis. Ele vai na direção totalmente oposta à missão que Deus deu. E nós sabemos que isso não aconteceu apenas com Jonas. Isso tem acontecido com muitos de nós. Deus dá uma missão, e foi uma missão específica, ele não restava a menor dúvida, Deus falou claramente ao coração dele. Deus tem falado ao seu coração? O que é que Deus tem dito para você? Ele tem lhe dado uma missão? O que é que você tem conversado com Deus a esse respeito? Você tem conversado? Mas Deus é tão gracioso que ele deu uma segunda oportunidade para Jonas, né? Aconteceram tantas coisas. A partir daquele momento em que Jonas resolveu desprezar a ordem de Deus e a missão que Deus lhe confiou, e Deus foi gracioso para com ele. E deu uma segunda oportunidade. E agora, depois de tudo aquilo que ele sofreu, foi parar no ventre do peixe, tudo, e depois de tudo aquilo, Jonas resolve, então, cumprir a missão que Deus lhe deu. Quantas oportunidades Deus tem dado a você? Quantas? Irmãos, enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu comecei a pensar na minha vida pessoal. As cirurgias pelas quais já passei, os perigos pelos quais tenho passado desde a minha infância, os irmãos sabem, parte da minha história, eu não era uma criança esperada, eu passei a infância sem comer uma bala, porque existia uma previsão de que eu ia morrer envenenada com bala na escola. Já passei por um choque anafilático e tantas outras coisas. Isso fez eu refletir na minha vida. E eu espero que você saia daqui hoje refletindo. Senhor, o que eu tenho feito com a missão que o Senhor me deu? Onde estou falhando? O que é que falta para que eu possa cumprir com fidelidade a missão que o Senhor tem me confiado? Mas o que acontece com a pessoa que cumpre a sua missão?
A gente sabe, por exemplo, de Abraão. Deus vem e diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, eu farei de ti uma bênção. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Abraão saiu, e ele obedeceu. E a Bíblia diz que ele foi para um lugar sem saber para onde ia. E não é à toa que por causa disso e de muitas outras experiências que ele teve com Deus, nós chamamos Abraão de o pai da fé. O pai da fé. Então, o que acontece quando nós aceitamos a missão que Deus nos confia? Nós passamos a ser chamados de obedientes. Obedientes. Irmãos, o fruto da obediência é paz, é alegria, é comunhão com Deus, é ter a certeza de que nós não passamos por esse mundo à toa. Isso é o fruto da obediência. O fruto da obediência é chegar ao final da vida como o apóstolo Paulo e poder dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Vamos falar? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que é a carreira? É a missão. É a missão. A missão é a carreira. E a carreira que Deus nos deu, a carreira que Deus deu a você, é a missão que Ele lhe confiou. Talvez realmente você não vá lá para a África pregar o Evangelho, talvez você não vá para outro país, talvez você não vá realmente para outro continente, mas você tem uma missão. No lugar onde você está, você tem uma missão. O tempo que você está vivendo, você tem uma missão no tempo que você está vivendo. Você tem uma missão que Deus deu a você. E é viver cada dia dentro do centro da vontade de Deus. Cumprindo, sabendo que está cumprindo aquilo que Deus colocou no seu viver para que você cumpra. Porque há um objetivo para você estar aqui ainda, uma finalidade, e para eu estar aqui também. Há um objetivo. Vontade de Deus. Deus quis que você estivesse aqui, neste momento, vivendo onde você está, na situação, e que se existem ajustes a fazer, nós precisamos ter a humildade de dizer: Senhor, ajusta aquilo que precisa ser ajustado. E me ensine, Senhor, e me dê condições para que eu possa realmente cumprir aquela missão que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Muitas vezes nós temos tantas desculpas, né? Jeremias disse assim: Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu sou muito novo, eu sou ainda um menino. E Deus disse assim: olha, Jeremias, eu tenho autoridade. Se eu estou mandando você ir, você fazer a obra, é porque eu vou capacitar, é porque eu vou dar condições. Muitas vezes nós fazemos isso: estou velho demais, estou novo demais, não tenho condições, não consigo. Mas nós não podemos nos esquecer de que o Deus que dá a missão, Ele capacita, Ele dá os recursos, Ele abre o caminho e Ele nos mostra cada passo por onde devemos caminhar na nossa missão. Amém? Amém. Fruto da obediência. Obedecendo a Deus, nós vamos chegar ao último dia da nossa vida e nós vamos dizer: Senhor, obrigado. Assim como o apóstolo Paulo, que disse que combateu o bom combate, acabou a sua carreira. E ele guardou a sua fé. Isso é para você e eu refletirmos. Estamos cumprindo nossa missão aqui neste mundo? Como fiéis seguidores de Jesus? O que é que nós vamos deixar para os nossos filhos, netos, mesmo que não os tenhamos,
mas para essa geração que nos acompanhou e aquela que ainda vai ficar. O que nós vamos, qual é a herança? Como vai ser diante de Deus quando tivermos que prestar contas dos dons, da vocação, do chamado que Ele fez para cada um de nós? Nós precisamos realmente dessa fé, dessa coragem, dessa comunhão com Deus, de saber que aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos fazendo, os recursos que Deus colocou nas nossas mãos, nós estamos investindo no reino de Deus. Porque tudo fica, tudo passa, mas a vontade de Deus prevalece para sempre. Amém? E o mais importante são as pessoas. E pessoas precisam. Estamos vivendo aí nesse mundo, um mundo infeliz, um mundo de tanta miséria, um mundo de tanta injustiça, um mundo de tanta maldade, onde o evangelho de Jesus precisa ser anunciado. Não só de palavras, mas de atitude e até no nosso silêncio, muitas vezes. Irmãos, eu quero terminar essa palavra desta manhã e que nós, cada um de nós, saia daqui refletindo. Não importa se você é um adolescente, temos algumas aqui, se você é uma pessoa já de certa idade, se você está na meia-idade, se você é jovem, se você está na terceira idade, não importa. O que importa é que cada um de nós tem uma missão, e essa missão precisa ser desempenhada pela fé. E a nossa vida possa ser útil, e a nossa vida possa ser uma bênção. Amém? Eu vou terminar lendo uma poesia. É da Mirtes Matias, nossa saudosa Mirtes Matias. Ela escreveu uma poesia chamada Missão de Alegria. E ela diz assim: alguns já conhecem, eu já conhecia bem. Não quero fazer tua obra como quem arrasta os pés sob o peso de uma cruz. Quero ser riso e carinho, uma flor pelos caminhos. Nas noites, quero ser luz. Quero fazer a tua obra como quem canta aleluia, ou melodias de amor. Como quem é muito amado, como um princípio de festa, como o final de uma dor. Não me deixes partir se tu não vais comigo. Não me deixes falar se for palavra minha. Tolhe-me as mãos se a obra não for tua. Paralisa-me os pés se eu quiser ir sozinho. Se ameaçar-me o desânimo, se a fraqueza assaltar-me, que a tua mão me socorra, para que volte a esperança e o entusiasmo reviva e a alegria não morra. Quando falar em teu nome e que seja uma constante, enche a minha alma de gozo. Os que ouvirem teu recado, não pensem num Deus marcado, mas no príncipe da paz e no rei vitorioso. Amém? Compramos a nossa missão com alegria, com determinação, sabendo que haveremos de dar contas a Deus e a recompensa virá. Não nessa esfera terrena, mas lá nos céus, que nos esperam, na presença de Deus e diante do Salvador Jesus Cristo e do Espírito Santo, que nos deu a missão e que está nos dando os dons. Louvado seja Deus. Deus abençoe o seu domingo. Amém. Pastor. Obrigado, irmã Inês. Nós vamos agora chamar aqui a nossa irmã Delci. A irmã Delci tem muito a ver com o Bruno e a Carla,
e eles fazem aniversário na semana que estamos começando. O Bruno na quinta-feira e a Carla na sexta-feira. Então nós vamos orar pelo Bruno, pela Carla. E a irmã Delci vai aproveitar e vai também orar, consagrando a Deus os dízimos e as ofertas que já estão aqui e que serão colocados aqui também, ao final do culto. Estaremos logo mais às 17 horas, nosso próximo encontro, na nossa escola bíblica dominical, online. Então você pode acessar lá e estar presente lá às 17 horas, na nossa escola bíblica dominical. Ok? Você já sabe o ID e a senha. Se não souber, pergunte ao Alexandre. Então ele vai falar para você às 17 horas entre lá, se você assim o desejar. Então vamos, irmãos, encerrar esse culto com essa oração e depois o pós-lúdio. Neste momento, Senhor, nós queremos fazer o agradecimento pelos aniversariantes do mês, porque não é só o Bruno e Carla que estão aniversariando. Muitos já aniversariaram durante esse mês que decorreu. Nós queremos agradecer, Senhor, pelas bênçãos recebidas, pelos aniversariantes do mês. Eu incluo, então, a Carla e a Bruno, que estão fazendo agora nesse final de mês. Ontem também foi o Júnior, o irmão da Carla, também, que aniversariou. Eu quero agradecer, Senhor, por todos esses aniversários, por todas essas bênçãos que Tu tens derramado sobre a vida deles, Senhor. Que Tu continue, Senhor, cuidando deles, orientando o caminho que eles devem seguir, Senhor. Que eles possam nunca esquecer, Senhor, de Ti. Que Tu possa seguir sempre encaminhando, cuidando e orientando a vida deles, Senhor. Também agora, nesse momento, eu quero agradecer pelos dízimos, as ofertas e tudo aquilo que foi depositado aqui, Senhor. Tudo aquilo também que é entregue na mão da Ondina, pelo banco. Eu sei que muita gente que não estão vindo à igreja, mas estão depositando nas suas contas, Senhor. Porque as contas estão abertas, as dívidas da igreja também estão abertas para pagar. Nós temos muitas coisas a cumprir, muitas obrigações, e a igreja depende dessas ofertas para tudo, para missões, para que ajudar o povo que necessita de uma alimentação, para tudo que nós fazemos dentro da tua casa, nós dependemos das ofertas, porque é assim que nós vivemos, mas nós queremos agradecer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Não tem nos faltado nada, nós temos cumprido com as nossas obrigações, nós temos seguido em frente, com as nossas portas abertas, Senhor, abrindo e oferecendo orações, graça e bênção para aqueles que todos que vêm aqui procurar, Senhor. Então, é em nome de Jesus que nós agradecemos a tudo. Amém e amém e amém. E agora, ao despedirmos, dizemos que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas e insondáveis consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todo o teu povo, agora e para todos sempre. Amém e amém, Senhor.